nos transmitir aquela condição de equilíbrio, de harmonia, de verdade, entendendo efetivamente o real significado da vida. E a partir deste entendimento, compartilhar com todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de conviver estas dádivas supremas. Que aqui, Pai amado, somente a verdade prevaleça. Que possamos, abrindo os nossos corações ao entendimento da Tua mensagem de amor, possamos, cada um de nós, darmos a nossa humilde e singela colaboração para que este encontro em Teu nome atinja os objetivos traçados pelo mundo maior e daqui saiamos efetivamente fortalecidos, capacitados a darmos a nossa condição, a nossa humilde contribuição para compartilharmos com todos aqueles com quem tenhamos o privilégio de conviver esse manancial de bênçãos, capitaneando assim aqueles corações simples e humildes a trilharem os passos do meigo Nazareno e desta forma darmos a contribuição para que este mundo em constante transformação possa nos propiciar a condição maravilhosa de um dia, Pai amado, entrevermos as Tuas divinas luzes. Agradecido nos encontramos, e em Teu nome, em nome do Divino Amigo, desses trabalhadores da verdade que nos dão a sustentação devida, para que em todos os momentos tenhamos a força necessária para superar todas as adversidades do caminho. Agradecidos mais uma vez, damos por aberto nosso humilde encontro na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, Fabiano. Deu um pequeno probleminha aqui no meu celular na hora. O Gabriel ia fazer a prece, daí o Joel fez, né, Joel? Mas aí ele passa no final, pode ser? O Gabriel? Pode ser, sim. Pode ser. Tá Sem bom. problema. Tá certo. Eu vou projetar aqui a nossa lâmina, então. Hoje nós vamos falar sobre a China. Deixa eu me organizar aqui. Vamos abrir aqui. China milenar. Deixa eu organizar aqui mais um pouquinho. Você sabe que um dos protocolos dos médicos, assim, somente dentista, é tudo que ele faz, ele fala. Se ele toca o dedo em ti, vou tocar o dedo em ti. Vou fazer isso. Eu pareço um deles. Tudo que eu for fazer, que eu tô falando. É que o que acontece, né? A pessoa não tá vendo. Então a gente vai sinalizando. Isso é uma forma que a gente sinaliza o que a gente está fazendo. Eu vou aumentar para ficar bem grande, assim, para todos. Então, eu passo para o seu Homero, lembrando sempre, não é palestra, é um estudo contínuo com todos. A gente vai lendo, vai conversando, vai tirando dúvidas, vai trazendo contribuições. Quem foi na China pode trazer para nós alguma informação no que está hoje. E assim nós vamos construir. A gente está passando pelos exilados, né, de Capela. E depois nós vamos entrar na história da humanidade, que é o fruto disso tudo, tá? O fruto dessas civilizações que foram migradas para cá e que agora resta o quê? Resta as gerações emancipadas, né? Que são seus filhos, vamos dizer assim, carnal, herdeiro dessa genética aí que vai transformar o nosso mundo. Ou que transformou o nosso mundo até os dias de hoje e que agora vem vindo outra condição genética aí para a nossa Terra, que vai se transformar, a Joana fala, não mais Homo sapiens, né, que é o Homo, mas o Homos tecnológicos, ela chama. É uma nova geração agora, a geração da IA, Inteligência Artificial. Vamos lá? Eu convidaria a Nadir, pode ser Nadir. Pode ser.
China milenária. 8.1 a China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericordiosa infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. Alguma contribuição, Nadir? O que te chama atenção? Isso que tu estavas falando, né? Uhum. Como falaste ali sobre a capela e sobre a China milenária, né? É bem isso. Vocês percebam que uma das... Eu não sei se vocês já perceberam, na parte do Oriente, assim, todo, eles desenvolvem muito a paciência, por isso vai nascer muitas artes orientais, medicina oriental. Vamos pegar o Japão, né, e outros países, como as pessoas vivem muito mais, né? Eles têm o culto do uso do chá, eles não é que nem nós aqui, né, gente, que a gente senta num restaurante para comer, o garçom já vem, vai beber o quê? Uma Coca-Cola, a gente derruba aquele refrigerado em cima do alimento. Eles não têm essa cultura, né, eles têm a cultura do chá. Por isso duram mais de 100 anos, eles comem muito peixe. Todos esses povos, assim, eles têm toda essa cultura já bem da resignação. Tu vê a arte, por exemplo, eu estava vendo, por exemplo, eles fazendo uma chaleira, uma chaleirinha pequena, onde eles botam um chá, feita com argila, toda à mão, assim, com instrumentos de bambu. Então, não é só o ato de fazer a chaleira de argila para se servir, mas o movimento de fazer aquela argila, de fazer aquela chaleira, que é um outro processo, mas isso é cultural, né, gente? Isso aí vem lá de berços, de eras e eras de gerações, fazendo esse trabalho. Não é nós aqui que vivemos correndo, como diz Joana, para chegar a lugar nenhum. A gente corre para chegar a lugar nenhum, gente, né? E esses povos, assim, têm toda uma paciência. Quem viu o filme, por exemplo, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, tem uma cena, assim, que ela quer conhecer o mosteiro budista, e aí ela tem uma cena dela que então ela vai ficar lá hospedada um tempo, e aí uma das partes, né, dos estudos, ela tinha que lavar uma cozinha, um salão imenso de uma sala, assim. Então era todo peito de piso frio. Aí ela olhou, sabe, isso é muito fácil. Pegou o balde, torceu o pano e foi lavando, coisa de nossa aqui, né, dos ocidentais. E aí o monge chegou para ela e disse, não,
Não é isso. Você tem que pegar, torcer o pano e lavar uma lajota por vez. Lava o quadrado, tá? De uma ponta a outra e vai indo ao meio. Depois tu pula para outra lajota. Ela disse assim, mas para que tudo isso? Não é o lavar a lajota, é o que esta lajota te provoca em ti. Então o objetivo não era limpar o chão, somente era o chão que favorecia ela ter a paciência. Porque quem é que quer administrar empresa e não tem paciência com pequenas coisas? Quem não sabe, quem não tem paciência com pequenas coisas, não tem como administrar pessoas. A psicologia que a gente cria lá fora começa por nós mesmos, né? O que é bom para o outro que não é bom para mim? Então, ela entendeu que aí ela passou o dia inteiro lá, entrou à noite, assim. Porque não era o limpar apenas, mas aquilo que fazia. Era A na construção. Hã? Ela estava na Índia, Fabiano. Sim, mas é toda uma ramificação. Toda uma ramificação que vem do budismo, que o budismo pega a Índia, parte da Índia, ele pega a parte toda dos orientais ali também, da China, do Japão, eles têm toda uma ramificação assim que vai mergulhando. Mas isso tudo é porque eles estão ali meio que próximos, é muito cultural essa coisa da paciência, do exercício da paciência. Fazer as coisas do mundo para deixar-se afetar pelas coisas do mundo e não apenas executar pronto, para ficar pronto, tu entende? Não é nesse sentido. É o quanto aquilo te afeta também, o quanto aquilo te provoca, te transforma. É nesse sentido que esse povo aqui morre tarde, bem tarde, por causa disso. Por causa disso. A China, claro, hoje eles são prósperos, né, gente? A gente sabe disso. Já está num outro nível, mas aqui nós estamos falando da China milenar, né? A antiga, lá de trás. Ô, Fabiano, Fabiano, Pode já falar. quando veio o povo do sistema de capela, a China já tinha, né? Já era um povo, né? Já tinha uma civilização lá, né? Ali diz uma informação assim, ó. Pois é isso que eu quero compreender ali. Eu estou lendo e revendo. Quando se verificou o advento das almas proscritas, a vinda, né? Advento é a vinda. O sistema de capela, em época remotíssima, já existia, já a existência chinesa contava com uma organização regular, né? É que assim, quando aquele povo ele já tinha, não é que quando os capelinos chegaram, ela já tinha no sentido assim de constituído. Ela já tinha assim os seus começando, mas lembrando sempre os exilados, eles chegaram bem lá nos Homens das Cavernas, tá? De toda a civilização. É quando eles começam a vir o seu advento assim nessa coisa de por exemplo, vamos pegar as pirâmides, já estão, né, reconstruindo ali, aí já esse povo chinês que é exilado, tá, gente? Não é que eles já estavam lá, já é exilado, quer dizer, eles já estavam muito, 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 muito desenvolvidos, aqueles exilados. Então eles também eram exilados também? Sim, todos eles são exilados. Inclusive, depois nós vamos ver aqui na continuação, por isso é outro povo, né? A China milenar, os egípcios, os hebreus, os arianos, são 4 povos. São 4 ou 5 povos, grandes povos que foram exilados. A China é um deles. E quando houve o advento das almas proscritas lá do sistema de capela, em época remotíssima, já ofereciam os tipos homogêneos, ou seja, iguais, assim. Vocês sabem que, por exemplo, o Japão, a China são países diferentes dos países europeus e latinos.
aonde tem uma miscigenação, assim, uma mistura, né, de raças. Por exemplo, o Brasil é um país do mundo inteiro, assim. Então a gente tem branco, negro, asiático, japonês, italiano. Esses países não têm, vocês já notaram? Eles não. Por isso, vamos pensar assim, ó, olha quanto eles é favorecido, mas desfavorecido também, porque eles ficaram só naquele ciclo fechado, assim. É o que ele vai dizer, eu não sei se é agora, na próxima, na outra, ele vai dizer que eles ficaram muito tempo naquele ciclo fechado. A gente não... Pode falar. Fabiano, qual é a procedência dos chineses? Não, é de capela, não, né? Todos são de capela. Ah, tá. Era isso que eu... Ele é um dos quatro ou cinco grandes povos. Tem que olhar ali direitinho. Eu acho que esse é o último, daí o próximo estudo já não vai mais ser sobre essas civilizações. Depois nós vamos entrar na história da humanidade. E a China é um dos migrados de capela. Fabiano, Oi? meus pais moraram 3 anos na China, no ano de 1930. É? E depois eles ficaram morando lá, e era muito difícil de conseguir serviço, as coisas eram muito precárias, porque meus pais eram imigrantes. E um tio meu conseguiu serviço. Ele trabalhou no hospital e ele aprendeu bem tudo. Aplicar injeção, fazer parto, distorção, quebradura. O que tu te imaginava que alguém sabia fazer naquela época, ele aprendeu. E eles vieram e o tio ficou lá. E ele era o médico daquela zona lá. Isso é chuva, frio, calor. Olga, o teu microfone está cortando. Ah, tá. Melhorou agora? Agora melhorou. Quer continuar, dona Olga? Foi muito. Tá, agora eu vou parar, porque é que senão eu vou até amanhã de manhã contando histórias de tantas que... Bom, então, agora nós vamos falar dessa cristalização, isso que a gente estava falando, de eles serem fechados, diferente dos latinos, dos europeus e de outros países aqui ocidentais, né, que são, inclusive esses países são países colonizadores. Nós não somos país colonizador, nós somos país colonizado, né? Mas a Europa, lá, por exemplo, a França é um país colonizador, Portugueses e espanhóis também. Exato, são todos países que colonizam outros, né? E a China se manteve fechada. Por isso, assim, a gente vai ver nesses lugares, por exemplo, na China, no Japão, a maioria é tudo igual. Assim. Diferente se tu for aqui no Brasil, vai nos Estados Unidos, por exemplo, é colorido, assim, né? Tem todas as cores, todas as etnias, todos os tipos de rosto, todas as miscigenações, misturas, brancos, negros, asiáticos, né? E amarelos, indígenas. Então, há uma mistura, assim, cultural, né? E cultural e genética. Já nesses países são fechados. E quem quer ler ali para nós, só para nós entender, então? Continua, seu Homero. Continuar mais um? Posso continuar. 8.2. A cristalização das ideias chinesas.
A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos, na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia vagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas, em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para as almas dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada, pelas transformações do século, a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora, nestas despretensiosas observações, sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Sim, porque eles acabam nesse insulamento voluntário, obviamente que se desenvolve, né, gente? Desenvolve o sentido de paciência, de resiliência, mas é preciso fazer trocas, tá? É preciso ter trocas. É preciso ter outras experiências. Ah, mas eu tenho virtudes, mas eu preciso aprender as virtudes também dos outros. O quanto é importante, né? O conhecimento, assim. Porque nós não nascemos para o insulamento e para o isolamento. A gente nasceu para as estrelas. Nós não somos moradores da Terra, nós não viemos aqui para ficar aqui na Terra e aqui vamos morrer a vida inteira e pronto. Isso aqui é uma passagem. A alma está experimentando, então é um materialismo. Assim. Eu diria, assim, bem a grosso modo, que é um espectro autista coletivo, social, assim, daquele que se fecha, né? Porque o autista é aquele que vive naquele mundo um pouco mais fechado, assim, e que dependendo do nível, ele não consegue se sociabilizar. E essas questões migram também para a sociedade, né? Então, por exemplo, quando houve a bomba atômica no Japão, lá, né? A bomba de Hiroshima, que deu aquilo teve um impacto, assim, é como se tivesse rompido aquele ciclo de estar fechado, né? Não que aquilo fosse necessário, nunca foi. Mas mexeu, entende? Às vezes, e isso é preciso, assim. O que vocês acham? Ali, ó, bem ali, ó, no segundo parágrafo, se vocês lerem lá onde eu estou passando o mouse na tela, o universo, na sua constituição maravilhosa, não criou e nem sancionou leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada. Ou seja, a gente vai nascendo em vários pontos do planeta, na qual todas as almas devem dar as mãos na subida para o conhecimento para Deus. Ou seja, dar as mãos um precisa do outro. Eu não vou subir um degrau
sem ter a paciência, ok, mas eu também não, eu tenho que desenvolver outros fatores além da paciência. Eu tenho que desenvolver a persistência através do trabalho, não de um isolamento, mas de um contato social, assim. E esses... Pode falar. Não, eu concordo, né? Acho que, assim como a China e o Japão, né, os orientais tinham tem, né? A gente vê até casavam, assim, meu tio é japonês, tá casado com a irmã da minha mãe. E foi um acontecimento lá nos anos 50, né? Porque ele era japonês casado com a irmã da minha mãe, que é brasileira. Mas, enfim. Então, ele se naturalizou brasileiro, né, e tudo. E realmente são culturas, assim, né, que eu via que eles sempre queriam casar entre eles, né, assim, nas colônias, assim, né, a minha tia rompeu isso, que ela casou com ele. E, às vezes, a gente não conhecia muito a cultura mesmo, né, isso agora eu acho que já mudou, né, como tu falou, teve a questão da Segunda Guerra, mas os próprios chineses também, nos anos ali 1900 até 1950, 60, eram totalmente agricultura, eram coisas bem milenares mesmo, mas nos últimos 20, 30 anos, a gente fez lá pelo Conselho de Administração um estudo, assim, de caso eles mudaram totalmente nesse aspecto da água para o vinho, né, assim, eles se abriram bastante, não tu vê esse intercâmbio que eles tinham na época, hoje já vão para outros países e várias pessoas começaram a ir para lá também, eles eram bem fechados mesmo, os chineses, no caso ali. Então, houve essa troca, e acho que, no caso, diferente do japonês que foi lá nos anos da guerra, 40, 50, eles foi mais por uns 20, 30 anos. Então, acho que isso mudou, né, pelo que eu vejo, assim, pelo menos no mundo corporativo, assim, eles têm vindo para cá e vice-versa, né, até. E, enfim, agora até eles mudaram, assim, de planejar muito as coisas, então eles migraram da economia deles, que era extremamente baseada na agricultura e coisas mais feudais mesmo, coisas antigas, por uma forma de economia e tudo muito parecida com o mundo ocidental, né, se tu for ver, a China, ela tem hoje a economia muito parecida com o capitalismo, com o meio ocidental, né, eles se abriram, principalmente nessa parte econômica, assim, que foi, tanto é que eles são uma potência que eles passaram, agora o Japão, né, já estão no segundo lugar de potência, porque se abriram também, né, porque aí tu trocou experiência, trocou pessoas com conhecimento acadêmico deles com outras nações, então dos 20, 30 anos para cá mudou muito, assim, né, e até chamado ali, nessa parte econômica, foram os que mais se envolveram no mundo, né, que são chamados tigres asiáticos, né, o Japão, a China, Taiwan, enfim, vários ali, porque eles investiram muito em educação, é isso que eu ia falar, né, a educação foi muito investida, assim, né, a gente estudou um pouco nessa parte, assim, da economia, da política deles, assim, então deu uma grande guinada, assim, e realmente, por isso que eu acho que eles, agora, em termos aí de desenvolvimento, assim, nessa parte, eles se desenvolveram porque se abriram também, né, só fazendo um breve relato, assim. Sim, até porque como eles são muito antigos, é diferente de um Brasil, que é uma criança comparada a determinados países, né? Tanto até da Europa mesmo. O Brasil é muito jovem, nunca passou por uma revolução, nunca teve uma guerra interna, como esses lugares tiveram, e aí a sociedade teve um crescimento, né? Um amadurecimento coletivo. E o Brasil, e por são países quentes, também favorece, né? Então, acaba favorecendo, assim, por ser muito jovem, muita doideira, muita loucura, assim, muita coisa, muita invenção. Nesses países não perpetua, porque tem uma cultura antiga, velha, né? Que eles ainda é uma tradição preservada, então não se alimenta, né? Essas culturas mais modernas, que as pessoas querem infiltrar na sociedade, mas como tu disse, né, eles estão se abrindo, mas o se abrir deles é sempre com responsabilidade, né? Não é uma coisa assim que nem nós aqui. Sim, eles preservam as tradições, né? O povo japonês é um dos que mais valoriza a pessoa da terceira idade, né? E nos países ocidentais, principalmente no Brasil, não é valorizado, respeitado, né? Porque eles acham que aquela pessoa que já viu muito, ela tem muito a ensinar, e tem mesmo, né? Então, eles respeitam essa tradição, essa cultura. Então, eles se modernizaram, pode dizer assim, na economia, então, assim, em várias questões, né? O Japão caiu um pouco, agora a China passou,
mas na parte realmente cultural, mesmo com algumas mudanças, né, que tu falou, né, não é como aqui no Ocidente, né, que muda toda hora, assim, vem uma teoria, eles ainda mantêm isso que tu falou, né, as tradições ainda, né, eles respeitam muito a pessoa que tem um conhecimento antigo, o mais velho, o que é sábio, é uma valorização, porque, como tu falou, são países muito antigos, né, milenares, né, a questão do Japão, eu tenho quase certeza, é a monarquia mais antiga do mundo, então, assim, é muita tradição, assim, realmente, mesmo se modernizando, eles não perderam essa essência, assim, de respeitar, né, os valores antigos, assim, claro, mudou, né, mas ainda tem isso forte, né. O que acontece com países como o Brasil? O Brasil recebe, segundo o Divaldo Franco, num dos livros do Filomeno de Miranda, por isso nós temos tudo que se pode imaginar aqui no Brasil, tudo que a gente pode imaginar, gente, da corrupção em todos os lugares, e quando fala-se corrupção, não é político, corrupção da sociedade. Nós tivemos uma migração em massa de umbralinos, espíritos atormentados, espíritos muito doentes, e também de muita gente da Revolução Francesa. Nós temos uma reencarnação de muitos franceses aqui. Por isso, o Filomeno vai dizer que quando eles roubam aqui no Brasil, né, eles furtam dinheiro do cofre público, eles levam para fora do Brasil, porque eles querem levar para os seus países de origem. É uma coisa inconsciente. Eles ainda são espíritos que ainda estão com a mente de colonizadores. Vêm para cá para usurpar, como se fizeram no Brasil colônia. Usurpar das terras, né? E querem continuar fazendo. E são espíritos perturbados, assim, que vieram, são espíritos guilhotinadores, espíritos que foram guilhotinados da Revolução Francesa. Se eu não me engano, não vou dar uma informação errada, mas me parece que foram mais de 500 mil pessoas da França que reencarnou só no Brasil, muito endividado. Acho que até mais, gente. Parece que mais. E a grande maioria veio na política, assim. Veio como administradores, assim, corruptos, espíritos estúpidos. A gente vê de tudo, né, gente? Ora, a Rita, vocês trabalham, no final do mês vocês ganham o salário porque vocês executaram um trabalho. Então, o que tu tens que ganhar é o teu salário. Aí tu imagina, nós temos uma política onde nós temos um judiciário mais caro do planeta, onde além do salário, tu paga a roupa que a pessoa vai usar, a gasolina que ele vai usar, a luz que ele vai... Então, assim, é tipicamente de alguém que não se acha no direito de trabalhar, porque isso é isso daí é algo horrível. E já que tu tá me obrigando a trabalhar, e eu sou de uma monarquia, por isso eu sou francês, então tu vai ter que me indenizar. Vai ter que me dar tudo. Isso é sempre inconsciente, tá, pessoal? A pessoa não sabe, mas ela está fazendo isso de forma inconsciente, porque ela era da monarquia. Então, porque na monarquia era aquilo, só recebia. E aí, hoje, tu paga, a pessoa tem direito a roupa que vai trabalhar, a luz, a água, apartamento, aluguel sem morar em aluguel. Aí tu imagina, é um ridículo, é uma coisa ridícula. Então, tu vê, são almas, são espíritos que estão vindo para o Brasil e vão pagar um preço muito alto. É um preço, gente, incalculável de dor, porque eles vão ser migradas, essas pessoas irão ser migradas, com certeza elas irão ser migradas. Porque quando alguém tira um dinheiro de um cofre público, ela não tirou da esquina da rua, da bolsa da tiazinha, da vozinha que saiu do banco. Ela tirou de milhares de pessoas. Ela assume, diz Emmanuel, a dívida com milhares de pessoas. Então, o karma, ele é muito grande. Como as portas do karma, ela está se fechando, porque o mundo não é mais um mundo de expiação, ele está indo para o mundo de regeneração, ele precisa de um tempo e espaço maior para isso. Então, ele vai ser convidado a se retirar e ir para o mundo de espíritos mais atrasados,
para poder queimar, literalmente, né? Queimar esse karma aí, porque a consciência dele vai pesar todas as dores. Imagine um dinheiro que era para estar no cofre, no órgão. Vamos pegar um hospital, sanando dores de pessoas que sofrem dores. E essa pessoa está com a dor porque, desculpa a expressão, o canalha, simplesmente, ou a canalha, porque não tem gênero, o corrupto, decidiu tirar somente para ter no seu cofre na Suíça ou nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, para ter lá. Então, é uma alma doente e que daí merece ser acordada de outra forma, né? Pela dor. Então, é por isso que o Brasil, diferente desses países do Oriente, como a China, ele é diferente nesse sentido, porque a China não recebe esses espíritos migrados. Desculpe falar muito, mas é preciso. O Brasil, ele foi constituído geologicamente por Jesus, construído mesmo, as terras brasileiras, inclusive o Humberto de Campos fala no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o formato das terras do Brasil é um formato de coração, exatamente porque o objetivo era migrar o Evangelho da Palestina e ser reconstruído, ser reformulado na França, porque a França, então, era o berço do intelectualismo, e trazido para o Brasil, e a missão do Chico era popularizar. Então, o Chico diz, o Espiritismo é Jesus, de novo, voltando para o povo. E o Chico, então, corporifica o Cristo de novo. E aí, essas almas estão aqui para serem cristianizadas por nós, assim. E nós somos também espíritos médios endividados que fomos convidados para, através do trabalho, está lá no livro Os Mensageiros, através do trabalho, sanar as nossas dívidas, trabalhando para que isso se torne uma realidade. Vocês entendem? Por isso é diferente esses países orientais, como a China, eles não têm. Aí eles conseguem manter a sua cultura, todo esse berço cultural, histórico, porque não tem perturbações de espíritos para lá. Mas eles precisam sair desse espectro fechado, né? Eles precisam fazer relações. Ô, Fabiano, que linda aquela imagem dos prédios, né? É muito lindo a China, né? O que a gente vê, a gente não conhece, né, Fabiano? A gente só olha, né, as imagens. É linda, linda. Eu até achei que tu tinha olhado, mas eu não passei a lâmina ainda, porque eu estou trazendo uma imagem desses prédios. E aí eu pensei, eu já visualizei antes, hein, Fabiano, eu acho. Olha aí, a tua mediunidade. Então tá, gente. E o Fouí? Vamos ler sobre esse personagem. Eu queria fazer uma troca, descansa um pouquinho, a Rita nos contribui com a leitura. Sim, posso contribuir. Fouí. Jesus, na sua proteção e na misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos que já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros, antes do grande Fouí, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimos aos estudos da posteridade. Fouí refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, a este grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, o Kung Fu Sui,
5 séculos antes de sua vinda, preparando os caminhos do evangelho no mundo tal, como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirifica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Jesus nunca deixa uma sociedade, né, um país assim órfão, vai sempre trazer espíritos, referências para poder manter aquela. Lembra? Eu não lembro, mas isso eu acho que eu falei em outro lugar. Não existe orquestra sinfônica sem maestro. Por mais que o violinista saiba tocar ali, o violão, o saxofonista, o baterista, se eles não tiverem um maestro, dificilmente eles conseguem ter a regência certa. Então tem que ter aquele que vai dar a tônica, né, do som, vai direcionar, porque mesmo que aquele musicista tenha ali a partitura na frente dele, ainda assim ele olha para o maestro. Ele olha para o maestro, porque ele se guia. É o filho que olha para a mãe e para o pai. Lembra quando a gente ia comer lá na casa da tia, e aí a gente olhava para o nosso maestro lá na ponta da mesa, a mãe da gente, ela só olhava assim, com o olho, ela, maestra. Ela só olhava e o olho dela já dizia, né, o que a gente tinha que fazer. Ó, tira a mão do bolo, tira essa mão. O olho dela falava assim, literalmente. Então, mais ou menos isso. A gente é conduzido sempre por guias, né? Por alguém que nos faz essa regência sinfônica. E o Fouí, ele traz esse trigrama. Se nós pegarmos aquele símbolo do yin e o yang, sabe? Claro, escuro, o forte, o fraco, esse dualismo, né? Ele é uma espécie de desenho que ela corresponde a 8 possibilidades de combinações, tá? É uma espécie de elemento que está escrito lá no livro chinês do I Ching, que é usado, o I Ching, a representação dos 8 trigramas desenhado em torno de um, digamos assim, de um mesmo centro. Eu acho que eu poderia mostrar aqui para vocês. Eu vou mandar para o grupo. Então, por exemplo, no próprio símbolo do Yin e o Yang, na sua volta está ali céu, vento, fogo, ar, trovão. Eles vão fazendo essa leitura, assim. É muito bonito, é uma cultura, né, gente? E é um espírito evoluído que vai trazendo aquela forma de pensar para aquele povo que está naquela condição fechada ali, necessária naquele momento, mas fechada, né? Alguém gostaria de falar alguma questão? A Mara, pode falar, Mara? Posso. Fabiano, o Haroldo tem uma fala desse livro, quando ele comentou, ele falou um pouco dele e daquele Brasil, Coração da Pátria, né? Ele falou assim que ele usou mais ou menos o termo que, não sei, né, se Jesus... acho que Jesus não se decepcionou, mas ele usou o termo que Jesus se decepcionou, porque ele estava contando que essas raças que vieram de Capela fossem, assim, se misturar mais. Então, que ele se entristeceu muito com o isolamento dessas raças, a Índia, o Japão, a China, né? Assim, eles criaram comunidades e não se misturaram, né, como Jesus imaginou que fosse acontecer. Eu achei interessante essa fala dele, não consegui achar em lugar nenhum, mas achei interessante, né? Como foi uma live, não é live, como foi um vídeo, né, que eu vi dele no YouTube, então eu não pude perguntar mais nada assim, mais profundo para ele, né? E uma vez eu saí com ele para jantar, só que eu fiquei sem graça de perguntar depois do evento. Eu realmente não me lembro, assim, no livro dessa fala do espírito Humberto Campos. Eu também não, mas pode ser que seja mais do Haroldo, pode ser que seja mais dele. Assim.
Porque ele Jesus, ensinou isso, né, ao ler. é uma interpretação, porque, na verdade, o Jesus Cristo, ele é um espírito que sabe que é preciso de um desenvolvimento, por isso ele vai enviando emissários, exatamente porque ele sabe que em algum momento precisa desse ponto, depois sai, vem outro ponto. Esse é o Cristo. O Cristo é esse que vai, em vários períodos da humanidade, vai esperando que dê saltos, né? Até porque ali estava começando o sentido de civilização, digamos assim, né? Maior. Eu nunca pude esclarecer essa fala. Se eu encontrar com ele de novo, eu acho que vou perguntar, vou criar coragem. Claro. Uhum. Eu vou avançar, então. Vamos sair e vamos agora para o Confúcio, que também e o Lao Tse, né? São dois outros que vão, digamos assim, vão ser personagens importantes, né? Eu não sei se a Homero vai passar para alguém ou segue a Rita lendo ainda. A Rita, mais uma, Rita, pode ser? Pode ser. 8.4. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias impiedosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz surgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Yang de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso. O homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enche a vida de alegria e de bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor. E, em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho, de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante de todos os seus sacrifícios. Tu vê, assim, que Jesus ele é um grande empreendedor de Deus, né? Ele vai investindo em pessoas, é como se fosse uma liderança, assim, pensa uma liderança, não vamos pensar numa liderança de uma empresa, Rita, tu que é da área da administração. A pessoa, o bom administrador, a pessoa que realmente entende a administração, ela não vai colocar a tia da amiga do vizinho porque é a tia da amiga do vizinho que o filho quer. Ele vai colocar aquela pessoa que realmente precisa. Agora, imagine, isso é um ser humano falível. Agora vamos pensar em Jesus, que está trabalhando com geopolítica planetária e universal. Então, ele tem que pensar grande, né? Ele não pode mais pensar pequeno. Assim. Então, ele está colocando administradores dos sentimentos. Aqui é um outro campo da administração. Não é a administração das coisas, mas a administração do avanço social. Assim, é uma coisa que está lá num outro nível, né? Concorda? É um nível superior, assim. Mas é uma administração, né? Claro. É uma administração. Não, e para cada um, né, Buda, né, na Índia, né, aí a questão do Confúcio e outros, né, líderes, para aquela, são 5, né, raças, assim, né, de capelinos, né, que tem aí no livro, né, para cada um, ele deu, né, a seu momento, o que cabia, né, Fabiano, porque um veio como esse aí, né, antes dele, 500 anos antes, outros 200, cada um teve um papel de tentar repassar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, né, do amor e caridade. É porque a tarefa desse momento,
era marcar a estrutura do futuro que nós iríamos usar. Vamos pegar as obras básicas do Kardec, tá? As obras básicas do Kardec é a estrutura do edifício, mas as paredes, a decoração, quem vai morar, como vai morar e as relações das pessoas que irão morar ali, cabia, então, à posteridade. Porque o Kardec não era para falar tudo. Não cabia ao Kardec, por exemplo, falar da administração das casas espíritas, de como é que elas deveriam administrar. Isso cabia à mediunidade vir. Daí veio pela mediunidade do Chico, veio pela mediunidade lá do Divaldo e veio pela mediunidade de outros médios também. Tu entende? Então, a base era ali, Kardec. Ele iria trazer, por exemplo, o livro dos médios. Ele vai trazer especificamente o que é mediunidade em 2 tempos. Mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Ponto. Agora, como essas mediunidades vão ser, o que é eclosão, o que é manifestação, o que é obsessão, o que é isso, o que é aquilo, cabia ser quebrado por especialistas nas áreas das humanidades espirituais. E daí vem vários espíritos, vem Emmanuel, vem a Joana, vem Miramês, vem outros espíritos que não são espíritos desencarnados, mas são encarnados. Martins Peralva, vai vir aí tantos outros, Herculano, vai vir tantos outros espíritos. Tu entende? Então, esses espíritos é tipo como se eles fossem assim, missão estrutural, eles apenas cravam na terra a base sólida da ferragem. O resto não era eles que tinham que fazer, o resto era nós. Então, só para te ter uma ideia, Rita, por exemplo, hoje se usa a neurociência, está se estudando, por exemplo, o efeito da meditação, o efeito nas empresas que é chamado de mindfulness, né, modernamente, dentro do comportamento empresarial. Mas isso aí é a parte já da decoração, da ação social. Mas isso já nasceu aí, ó, nesses espíritos antigos, bem milenares. Então, o futuro, não cabia a eles fazer isso, como trabalhar, não cabia a Lao Tse, a Confúcio, né, não cabia aos egípcios, aos hebreus, como se trabalharia esses conceitos nossos na administração do mundo. Não cabia a eles, cabia à posteridade. Cabia a eles apenas trazer isso para a Terra. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, que muitas vezes o nosso trabalho é mas nem tudo é para nós fazermos. A gente vai deixando bases para outros fazerem. E esses espíritos foram essa missão. Bem isso. Terezinha está levantando a mão, Terezinha? Eu estava observando aqui que o que eu entendo assim dessa parte aí que o Fabiano estava falando é que esses espíritos já foram espíritos preparados, né, para que isso ocorresse, né? São espíritos que já vieram com essa missão e a responsabilidade deles com o progresso, né? Então, eles vieram justamente para eles progredirem, acredito eu, né, junto, e para que dali daquele momento houvesse outra caminhada que muitas vezes eles nem conseguiram acompanhar, né? Mas o objetivo deles era esse, né? Chegar aqui e organizar para o progresso, para o nosso progresso hoje. Sim, isso aí. E realmente não era para eles acompanhar. É que como eles foram migrados, exatamente porque eles tinham muito conhecimento e malbarataram isso, o que caberia eles fazer? Trazer o conhecimento e deixar isso para a posteridade, e aí deixar bem feitinho, que é para a posteridade usar bem feitinho o que eles não usaram. Entende? Mas não era para eles fazerem mais adiante, era só para estruturar. Agora, a base estrutural é mais difícil, tá, gente? Por exemplo, pegarmos os livros psicografados hoje é bem mais tranquilo do que estruturar as obras básicas lá no tempo do Kardec, que o homem tinha que montar aquilo a partir de conhecimentos científico, racional, experimental, de uma ciência de uma época, trazer para nós uma ciência sem medir.
que é uma ciência sem medir? Eu não levo para laboratório para ficar experimentando. Uma pessoa tem câncer, eu vou lá, arranco um pedacinho, tiro uma amostra, levo no laboratório, olho, vejo se é maligno ou não. O conhecimento teórico não tem como fazer, tu tem que provar através do discurso. O Freud fez isso, né? O Freud mostra que nem tudo é medicação, que a palavra pode curar. O argumento também cura. E o Kardec vai, através do argumento, provar a existência dos espíritos. A tarefa dele é gigante, mas não cabia a ele a posteridade do trabalho do Chico, não cabia a ele. E também não cabia o Chico fazer o trabalho do Kardec. Cabia o Kardec fazer a estrutura, lá, o buraco no chão e largar a ferragem. O Chico viria depois, junto com outros espíritos, que aliás são os mesmos, praticamente quase todos, alguns, né, que ajudaram o próprio Kardec, depois vem ajudar ele. Agora, fazer a outra parte, entende? Porque senão a gente tem que ter sempre esse cuidado, mas o Chico falou, mas o Kardec não disse, mas o Kardec não pode dizer tudo, a gente não pode colocar tudo na cabeça de uma pessoa, assim. Por isso que daí fica complicado de compreender. São espíritos que complementam as obras básicas. Por isso é assim, tá? Obra básica e obra complementar. O que é complementar? Que complementa a obra básica. As obras do Chico é obra complementar. Então, Kardec traz sobre a perturbação espiritual. Quem complementa? Filomeno de Miranda, falando de obsessão. Kardec traz sobre a ciência, o André Luiz vai lá e complementa. O Kardec fala no Evangelho sobre a transformação moral, a Joana vai lá e complementa com as obras a série psicológica. Vocês entenderam? Entendem? Então, ele traz a base, mas cabe a outros fazerem depois pesquisas em cima. Vamos passar para o próximo? Fabiano, Oi, pode falar. quem que você falou que a Joana deu continuidade? Eu não ouvi direito, falhou para mim. Isso, a Joana, inclusive, tem mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ela assina como espírito amigo. O Emmanuel assina como Emmanuel. O Emmanuel assina como o egoísmo. Ele dá uma mensagem sobre o egoísmo. O Emmanuel e a Joana de Anges foram dois espíritos da codificação espírita. Ajudaram Kardec. Então, o dela foi a paciência, né? Isso. Eu acho que é isso, a paciência. Exatamente, a paciência. Então, coube o quê? Kardec vai trazer a importância da moral, da mudança da moral, mas quem afloraria, quem trabalharia isso com muita profundeza, seria então a série da Joana. Psicologia traz ensinando, nos mostrando. Entende? Então, Joana é a psicóloga, terapeuta cristã, que vai mostrar através da sua escola, né? Mostrando, preenchendo, o papel da Joana é preencher, e ela mesma diz, né? Meu papel não é trazer mais uma escola psicológica para a Terra, mas sim, a minha tarefa é preencher nessas escolas psicológicas as lacunas que não são preenchidas, que é a reencarnação. Por que o autista nasceu autista? Por que essa pessoa tem isso? Por que ela tem aquilo? E daí a Joana que vai explicar. Ela vai tentar, né, mostrar ali, fazer essa ponte entre as escolas psicológicas e a doutrina espírita. E a ciência espírita. Entendi. Obrigada. Tem o Nirvana. Eu não sei se o Homero vai passar para alguém. Eu troco. Deixa a Rita descansar um pouquinho. Eu convidaria a Simone. Pode ser, Simone? Simone não está. A Terezinha Saraiva, pode ser? Pode. O Nirvana.
para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinamos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, portanto, das suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O nirvana, examinando em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável inquietude, ou beatifica realizações de não ser. A vida é harmoniosa dos movimentos resultantes das trocas incessantes no seio da natureza invisível e invisível, visível e invisível. Sua manifestação depende da atividade de todos os mundos, de todos os seres. Cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida do trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprendem os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Aí, por exemplo, essa questão, né, dos antepassados. Eu me lembrei agora, por exemplo, foi do Masaru Taniguchi, que é o japonês que vai fundar, então, a Seishonoye. E nesse culto, né, de eu te perdoo, né, aquela coisa toda, eu me liberto, essa questão do nirvana é isso, né, essa libertação e a busca pela harmonia. Então, ele vai dizer que se perde, porque se perde um pouco, porque daí as pessoas vão inventando, mas praticamente é isso. Então, olhar para trás e se libertar para que aquele, digamos assim, aquela questão da família, da sua ancestralidade, a pessoa não carregue mais, e sim, somente um novo ser, ela vai mudando. Então, ela para isso, né, no caso da Seishonoye, é olhar para trás e agradecer, né? Agradecer a esses mortos, a esses que já se partiram, entrar em agradecimento por tudo, por ter vivido, e repetir algumas palavras nesse sentido de libertação, né? Então, é o momento que o ser humano ele percorre, ele faz uma busca espiritual. O termo, ela vem do sânscrito, podendo ser utilizado por extinção no sentido de uma cessação de sofrimento. Daí vem aquelas questões, né, de tu entrar em transe e tentar digamos assim, sanar através da dor, da respiração, da meditação, para que eu não sofra menos. E muito forte, né? Muito forte essa questão da ancestralidade, né? O culto aos ancestrais né? que já teve, essa pessoa teve. Eu vou avançar mais um, então, para nós irmos, por causa do nosso tempo.
E aí eu trouxe aqui, Rosa, ó, uma foto da China atual. Ó. Parece que se abriu agora, né? A esse novo momento. Alguém, não sei se o Homero vai pedir para alguém ler. A Terezinha continua mais um, Terezinha. Continuo. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Oriente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e da sua Ali é o Ocidente, tá? Só para a gente corrigir, para não ficar um erro, porque o Oriente eles já são. Civilização do Ocidente. O Ocidente, no meu livro. Isso, não, é que tu leu o Oriente. Eu estou lendo no livro. Ah, tá. Eu estou lendo o livro. Tá bom. A China, como os outros povos do mundo, tem de estar neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Dessas palavras, não há inferior que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma ascensão divina. O Japão poderá realizar, na grande república, todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês. Valores e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosos e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor. Porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho do sangue, do triunfo, e tão logo do luxo lhes amolece as fibras. Lhe amolece as fibras da desesperança. Todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa neste últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar nos banquetes de fraternidade dos outros povos. Isso. Essa questão cultural que a gente precisa ter de conhecer, né? Sair da ilha para poder enxergar a ilha é muito importante. E aí isso cabe a nós, da Casa Espírita. Por exemplo, quando a nossa Casa Espírita ela se fecha, ela começa a criar coisinhas, gente. Ela vai dando problema. Porque nós precisamos sair, visitar outros lugares, conhecer outras pessoas, participar de evento, ouvir as pessoas falando. Claro, hoje temos a internet, mas a gente precisa sair, estar na egrégora do próprio ambiente, sentindo aquele ambiente. Essas reuniões são importantes. O palestrante tem que sair, fazer palestra em outros lugares, falar para outra gente, como diz o apóstolo Paulo, ide ao gentil. Então, o isolamento ele sempre vai nos desfavorecer. A gente pode estudar, o isolamento ele é importante, o recolhimento, não o isolamento, o recolhimento ele é sempre importante, mas ele não se deve manter-se sempre nesse recolhimento, nesse isolamento. Daí a gente vê, por exemplo, o pessoal sai lá do Japão, vem para cá, cria uma comunidade japonesa, quer dizer, eles se fecham novamente. Então,
o estar com o outro não nos desculturaliza e nem nos torna ave de rapina, mesmo que nesses meios, é o que ele está dizendo, né, possa haver a infestação, né, dos interesses, mas a gente precisa entender que é necessário estar, às vezes, nos meios diferentes para que a gente fortaleça a nossa própria verdade. A minha verdade é que eu quero estar em harmonia, mas estar em harmonia não é ficar em 4 paredes somente. Em 4 paredes eu faço exercício do relaxamento, da harmonia, ok, mas eu preciso estar no meio social, porque não é o lugar que pode me destrambelhar. Eu preciso estar em harmonia em qualquer lugar, em qualquer situação. E isso estagnou esses povos aí do oriental, os orientais, por muito tempo. Entende? É por muito tempo, assim. Ficar preso ali e não querer se... Tanto é que, se tu for olhar, não tem miscigenação, assim, 90% do seu próprio povo é tudo igual. Todos são de olhinhos puxados. É diferente de países como o nosso e outros, que há uma troca, e inclusive biológica, que ela é importante, né? Porque faz com que eu me favoreça com o outro. Se eu estou num Brasil onde eu tenho uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena, ou seja lá qual for outra raça, isso me favorece a que eu me veja entre múltiplas situações. Agora, se eu fico preso a um lugar desse, quando entra uma pessoa lá, eu me lembro que há pouco tempo teve gente me falando que no interior não tinha pessoa negra, e quando foi uma pessoa negra lá, se apavoraram, porque só viviam isolados, povos lá, ou quando vai uma pessoa com uma roupa um pouco diferenciada, se apavoram, né? Então, esses fechamentos, eles nunca nos favorecem, eles são importantes o André Luiz fala no livro Domínios da Mediunidade, com relação ao médium, ele usa a expressão acrisolar-se. O médium precisa acrisolar-se. Acrisolamento é nesse sentido de um burilamento interno. É necessário que a gente reflita, que a gente se afaste, que a gente saia, mas a evolução se dá no contato. Eu não vou ser instigado aos benefícios da moralidade no isolamento. Eu preciso ter contato com outros. Continuamos. Quer descansar um pouquinho? Ô, Fabiano, achei muito importante essa tua fala, porque, às vezes, né, a gente está dentro da casa espírita e a gente fica muito ali, né, com aquele pessoal, não sai para outras atividades, né, com outras casas espíritas. Achei tão importante que tu falou agora. O próprio Kardec, Rosa, ele fala da importância, por isso que existe hoje no movimento espírita o que se chama de UDI, União Distrital das Casas, depois UMI, União Municipal, onde há trocas das casas espíritas, umas com as outras, porque o Fabiano está lá, na casa espírita, sozinho, pensando, e está na verdade dele. Se eu estou no movimento de troca, a minha casa mensalmente vai trocar com outras, aí vou lá para a Luz Eterna. Ao ir para a Luz Eterna, já tem um impacto, só esse movimento. Ouvir do outro aquilo, a minha verdade, a pessoa vai dizer, olha, quando ela diz assim, não é bem assim. Quando ela me diz assim, não é bem assim, ela já me causou um impacto de mudança. Então, me favorece, a gente precisa ser confrontado. E aí, quando fala confronto, é uma coisa positiva, né, que eu me refiro. Confrontado com a sua verdade. Eu preciso ouvir do outro. Eu preciso estar na volta. O Kardec fala dessa importância das casas espíritas, se encontrarem, as pessoas se encontrarem, sair. Eu sempre aconselho para os palestrantes, aqui na nossa casa Chico, eu exportei todo mundo, assim, vai fazer palestra nas outras casas, apresentei, o pessoal está indo, assim, se apresentando, e as casas estão adorando, e daí eles estão tendo essa experiência de outros ambientes, de outras situações, porque é o que favorece, né, para a alma. Ô, Fabiano, mesmo que tu
viva com outras pessoas, assim, dentro da casa, porque na casa espírita a gente recebe outros tipos de pessoas, né, também, né, o público, não é só os espíritas, né, outro público. E daí eu acho que a gente vai adquirindo, porque tu não vai se transformar numa pessoa pior, ou melhor, ou, né, eu acredito assim, tu não vai, se a pessoa diz alguma coisa e tu, aquilo ali não é a tua verdade, como tu falaste agora, que tu não fique constrangido, que tu aprenda com aquilo ali, entende, Fabiana? Eu acho assim, por isso que eu acho importante, porque quando tu está fazendo uma palestra, tu não está fazendo uma palestra só para espíritos, tu está fazendo palestra para aquelas pessoas que são convidadas a vir na casa espírita. Tem gente que vem a primeira vez, né? Então, tu tem que ter toda uma maneira, toda uma colocação para falar, né, com aquelas pessoas. Porque tu não vai falar assim, ó, a terceira escala evolutiva. Uma pessoa que não sabe nem o que é o livro dos espíritos, né? As obras básicas. Então, eu penso assim, ó, a gente tem que trabalhar isso, o nosso conceito de passar as coisas também. E se a pessoa vem nos perguntar ou vem nos fazer colocações, eu não vou... Como é que eu não vou ficar achando assim aquela pessoa diferente, porque não sabe nada, ou julgando, né, Fabiana? Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão dentro das casas, dentro da casa espírita. Estou falando a minha, né? Mas todas as casas, a gente tem que ter esse afago, esse chamamento, né? E a moral ali, eu não vou transformar a minha moral. Eu tenho um ponto, entende? Um ponto de equilíbrio. E nenhuma colocação que tu vai fazer querendo me ressaltar alguma coisa vai afetar o meu equilíbrio. Entende? É isso que eu quero dizer. Tá, mas obrigado, Fabiana, está muito bem. Tá. A gente vai agora para a última lâmina, então, nos resta ainda uns minutinhos, a edificação do Evangelho. Passo para o seu Homero, se ele vai convidar outra pessoa. A Terezinha descansa um pouquinho, eu vou convidar a Cleonice. Pode ser, Cleonice? Pode. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Então, quando Jesus diz ali, né, na verdade Jesus não, o Emmanuel fala, né, é verdade que a palavra direta do Cristo ainda não chegou lá, porque culturalmente ele já tem toda uma cultura diferente da nossa. O Ocidente, assim, é mais cristão, né, do que lá. Mas ele diz assim, ó, substanciado no seu evangelho, ainda não chegou até lá, de modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, e aqui, ó, mas um sopro de vida romperá as sombras milenares. Um sopro de vida, né? Vai nascer, com certeza, milhares de espíritos que vão começar a disseminar as ideias, então, de Jesus, neste povo ainda que cultua o Nirvana como uma fuga, assim, para poder... E vai se abrir, né? Tem que se romper. Essas mãos valorosas erguerão um novo monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades. Por que a gente fala, mas Jesus, então, tem que ser do mundo inteiro? É que o evangelho de Jesus é
o proceder do universo, gente. Não é da Igreja Católica. O Evangelho de Jesus não é um evangelho de igrejas. O Evangelho de Jesus é o código moral do universo. Então, é preciso que a palavra, por exemplo, amai os vossos inimigos, amai o vosso próximo, isso é um proceder do universo. Isso está acima de religião da Terra. Então, isso tem que vir para todas as nações. Todos nós temos que aprender isso. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho do universo, é o proceder do universo. Né? Então, com certeza, espíritos já estão nascendo em todas as pontas, e aí a gente não sabe, viu? Vocês estão aqui no Brasil, isso é uma coisa minha que eu tenho, tá? Eu penso que o Brasil espírita, que nós somos o maior país espírita do mundo, eu acho assim que a maioria de todos os espíritas eles estão assim nesse acrisolamento, assim, acrisolamento. Depois vocês vão começar a se reencarnar em outros países, viu? Eu tenho absoluta certeza disso, que vocês vão começar a reencarnar. Talvez alguns como missionários, alguns, e outros como sequência desses missionários, assim. Sequências, assim. Mas com certeza não é à toa que o Brasil está burilando o Evangelho. Não foi à toa que ele veio para o Brasil para ser burilado e trabalhado por muito tempo. Só que não vai ficar fechado, que nem a China, né? Depois ele vai, vai para todas as nações. Nós temos ainda 10 minutinhos. Se alguém quiser continuar falando. Senão eu passo para o seu Homero a palavra. A Mara tem alguma pergunta, Mara? Ah, não, desculpa, é minha mão que está levantada? Não, né? Não, não tem não. Obrigada. Ninguém tem pergunta? Tá tudo tranquilo? Dona Rosa? Terezinha? Não, ninguém. Cleonice? O Eu Gabriel ia pedir está para o aqui, Fabiano tá? falar sobre aquele último parágrafo ali, Fabiano. Qual? O O bem-aventurado? último parágrafo aí que foi lido. Aqui quando ele diz assim, ó, bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, humildes, e as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenar. Sim, porque os chineses têm essa coisa da passividade. E ali está a passividade do Cristo, entendeu? As mesmas coisas. Que amando a paz sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição. Porque o que é a China hoje, se não uma potência? Quer dizer, ela sai de um polo e depois vai para um outro, assim. Ela sai de um anticapitalismo fechado, primeiro estava fechado, agora ela vai, assim, querendo tomar o mercado do mundo, né? Então não adianta sair de um nível para um outro. Ou eu não faço nada, ou eu faço demais. Entende? Então, quem é que pode ajudar esse equilíbrio se não o Cristo? Então é falso a ideia de que eu sou pacífico. Porque ou eu sou pacífico, ou eu me digo que sou pacífico demais, mas na primeira coisa eu explodo, então tu não é pacífico nenhum, tu tá nos dois exageros. O exagero de dizer que sou pacífico demonstra o quanto eu não sou pacífico. Porque, na verdade, pacífico nem sempre é o silêncio. Se posicionar é também uma forma pacifista. Jesus se posicionou. Ele morreu e não voltou atrás em defender Deus. Era pacífico, mas tinha era o espírito com a sua, nosso mestre, nos ensinando que é preciso ter posição, sim. É preciso marcar posição da verdade, defender a verdade. Daí o apóstolo Paulo vai falar, né? Morno e frio não dá.
Morno ou quente, quer dizer. Desculpe, quente, ou é quente ou é frio. Morno não dá. Aquela coisa, sem ficar em cima do muro, não dá. Ou a gente age, ou a gente não age. Então, é isso que... Porque o morno, gente, é aquilo que não é quente nem frio. Então, é preciso se posicionar. É preciso defender a sua fé. Defender as coisas. E aqui, eles tinham uma postura, depois vão para uma outra ao extremo, assim. Mas o evangelho está muito bem linkado com a cultura deles lá. Mas está faltando uma lacuna aqui, o equilíbrio. E só o Cristo pode dar. Né? O equilíbrio do tempo, assim. Jesus Cristo é o Espírito que Deus nos enviou, nosso modelo e mestre, o nosso maestro, que nós devemos obedecer no sentido de caminho, porque ele traz a ação do universo, como os espíritos fora da Terra em mundos superiores agem, e ele transforma isso no seu evangelho, na sua vivência e nas suas falas para todos nós. Ele está nos ensinando uma etiqueta universal. Enquanto lá nos outros mundos as pessoas já estão dialogando com fraternidade, com posição, mas com fraternidade, aqui a gente mal é contrariado, já acho que mata. Outro dia eu vi uma notícia, eu não sei qual era, uma empresa, um multibilionário que queria bombardear Marte para tirar não sei de que... Gente, a cabeça da criatura, bombardear Marte, eu não sei onde é que está a pessoa com a cabeça. Bombardear Marte, assim, como um laser, não sei o que com laser, agora que inventaram um laser que vara a milhares e milhares de distância, ele queria, para tirar uma substância de lá, para ficar mais rico? Então, tu vê o devaneio da alma humana, assim. O devaneio. Como é que quer ir para mundos fora da Terra se a mente ainda é mais pequena dentro da Terra? Então, quem pode fazer isso por nós? Quem pode nos pacificar? Só o nosso mestre. Mas, enfim. Seu Homero, pessoal. Tranquilo? Vamos convidar o nosso irmão Gabriel para fazer o encerramento. Pode ser, Gabriel. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo essa bênção, essa oportunidade que eles nos deram para aqui estudarmos mais um pouco da sua doutrina de amor, doutrina esclarecedora e consoladora da nossa alma, que possamos assimilar esses conhecimentos que aqui nos foram passados para aquelas pessoas, todas que estão carentes do alimento espiritual, que vêm ali à nossa casinha Chico, com fome, com preocupações, com problemas de saúde, que nós possamos transmitir a eles o amor de Jesus, soluções para os seus problemas, que eles venham ali buscar, que eles possam receber tudo aquilo que eles estão precisando nesse momento para melhorarem as suas vidas, e que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, o Mestre da paz, o Mestre do amor, que ele trouxe a sua lei de amor para todos nós, que naquele momento estávamos passando por um momento de revoltas, de lutas constantes, e ele nos trouxe a paz, nos trouxe o perdão,
das ofensas, nos trouxe o amor, nos trouxe um conhecimento novo, uma nova forma de vivermos, e nos trouxe a solução dos nossos problemas, a solução das nossas dores, que ela está toda contida no seu evangelho de amor. Que nós possamos assimilar, então, esses conhecimentos, seguir os seus exemplos, ajudando a todos a transformar esse mundo que já está passando por uma transformação, por uma mudança, para que todos possamos viver com mais paz, com mais equilíbrio, possamos fazer a nossa transformação íntima, a nossa reforma. Somos todos buscadores, estamos aqui buscando esse conhecimento, buscando nos melhorarmos, para que possamos um dia estarmos todos reunidos, um dia junto com Jesus, num plano mais elevado, num plano eterno, e de lá continuar ajudando a todos os irmãos que vêm vindo atrás, que precisam de esclarecimentos, para que eles também possam estar unidos todos um dia, juntos do nosso Pai maior. Te agradecemos, Pai amado, por esse conhecimento que recebemos do nosso irmão Fabiano, que nos transmitiu bastante conhecimentos, para assim possamos nos transformar em melhores cristãos. Que possamos estar reunidos no próximo encontro para continuar esse estudo em benefício de todos nós e em benefício do nosso planeta Terra, para que possamos viver em harmonia e em paz. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Próxima quinta-feira. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom para todos. Tudo bom para todos. Obrigado.